Olá, boa tarde a todos e a todas. Para quem não me conhece, eu sou Irene Ponciano, sou terapeuta holística, sou mestre de Reiki há mais de 22 anos, que venho desenvolvendo esse trabalho com o Reiki. E quero agradecer ao pessoal, a Ricardo, a Alisson, que acabou de dar a palestra aqui, por me convidar em colaborar também com a minha fala, né, para esse momento de busca, que eu acredito que quem está aqui, todos estão buscando, né, buscando no seu caminho, no seu foco, o que deseja. E, nesse sentido, eu vou falar sobre o Reiki, que é uma ferramenta, além de outras, para se fazer viagem astral. Eu acredito que nem todas as pessoas aqui conhecem o Reiki ou já ouviu falar. Alguns já, que até eu já fui apresentado. Fiquei muito feliz com a presença, porque pode, inclusive, me dar um suporte no que eu vou falar sobre o Reiki. Então, o Reiki é uma técnica japonesa de imposição de mãos. É um sistema natural de cura que se divide em 4 níveis. Então, nós temos o sistema tradicional Mikao Usui, que foi o redescobridor do Reiki por volta dos anos 20, e que tudo começou com ele, porque, na realidade, o Reiki é algo que faz parte do ser humano também. Desde quando o ser humano apareceu na Terra, ele já veio com essa composição, né, de ter esse acesso a essa energia. A palavra Reiki é uma palavra japonesa, que significa Rei, energia universal, e Ki, energia vital. E ela só se propaga em seres vivos, seja pessoas, animais, plantas ou cristais. Ok? Então, no sistema tradicional Mikao Usui, existem 4 níveis do Reiki, que é o nível 1, o 2, o 3 e o 4. No sistema não tradicional, que a gente chama de Osho tibetano, é denominado assim, dividido os níveis 1, 2, 3A e 3B. Isso aí tem a ver com a linhagem do Reiki. E cada reikiano precisa saber qual é a sua linhagem, se ele faz parte da linhagem tradicional ou não. Porque a linhagem não tradicional, ela foi desenvolvida por volta dos anos 50, quando o Reiki saiu do Japão e tomou o mundo. Veio para os Estados Unidos, para a Europa, e por volta dos anos 80 que veio para o Brasil. Digamos que ele é muito novinho ainda aqui no Brasil, mas já tem uma explosão muito grande não de seguidores, mas de pessoas que buscam conhecer o Reiki e fazer suas práticas, tanto na área da medicina, como na área do direito, da pedagogia, em empresas. O Reiki cabe em qualquer lugar. E tem práticas para se trabalhar com ele em qualquer profissão. Mas os níveis, os sistemas tradicional e não tradicional, ele é especificamente voltado para a saúde. Certo? Ultimamente eu precisei dar uma palestra no HU para médicos, enfermeiros e para quem era da área de saúde. E eu fui fazer uma pesquisa científica, lógico, né, que eu ia lidar com pessoas que desacreditam nessa prática, né? E, na realidade, eu descobri, na minha pesquisa, que no mundo inteiro, mais de 400 hospitais vêm trabalhando com o Reiki.
principalmente na Alemanha, nos Estados Unidos, na Europa, é bem visto também, né? Trazendo aqui para o Brasil, o reikiano, não sei se vocês já estão sabendo, mas o Ministério do Trabalho já reconheceu o reikiano como um trabalho. Primeiro, o Ministério do Trabalho tem lá um númerozinho onde você já pode trabalhar como reikiano, assinar a sua carteira como reikiano. E o Ministério da Saúde também já reconheceu o reiki como uma prática complementar que ajuda e muito na medicina alopática, né? E, para isso, saiu uma portaria onde o SUS no Brasil já está introduzido, onde o reiki no Brasil já está introduzido no SUS. Ok? E em vários estados vem se trabalhando nas unidades básicas de saúde com o reiki. Existem outros sistemas no reiki também, que é o Karuna Reiki e o Theramai Reiki e outros, que aqui eu citei esses dois, que são os mais conhecidos. Mas não são focados na saúde, eles têm outro foco, mas também não deixam de estar se trabalhando com saúde. Ok? Só um mestre de reiki tem a capacidade de passar os conhecimentos, tá? Seja através de palestra, como eu falei, o reikiano, quando ele passa pelo curso, qual é, digamos assim, a responsabilidade dele? É trabalhar com a técnica. Mas, para falar do reiki em palestras, para dar cursos, só o mestre é quem tem essa capacidade de falar sobre o reiki. Por isso, vocês podem encontrar na internet tudo do reiki, toda a teoria está lá, todos os símbolos, porque o reiki ele trabalha com símbolos, que a gente chama de mantras e yantra. Cada símbolo tem, digamos assim, uma capacidade energética, e cada um vai sendo mais capacitado do que o outro, do mesmo jeito dos cursos e os níveis, né? Os cursos também são chamados de iniciação e sintonização. Agora, por que, na realidade, digamos que não funciona a teoria do reiki por pessoas curiosas? Exatamente porque o reikiano precisa passar por uma iniciação. Para quê? Para abrir os canais, para, através dessa abertura dos canais, a energia fluir por ele, ser transformada no coração e, a partir de então, ele transmitir, seja para pessoas, para animais, para plantas ou para ele mesmo. Porque o reiki, na realidade, também tem a prática da autoaplicação, ou seja, de você não precisar de ninguém para poder receber reiki, você mesmo se autoaplica. Também tem várias ferramentas que você pode estar utilizando, como a cirurgia energética, que é diferente da cirurgia que se faz em espiritismo. A cirurgia energética é uma técnica também utilizada pelo reiki, pelo reikiano, mas só a partir do nível 3 é que ele tem essa capacidade. E ele também pode usar essa técnica para ele fazer autocirurgia. Também, para deixar claro, o reiki não tem nada a ver, como eu falei no início, é uma técnica japonesa de imposição de mãos. Porque muitas pessoas confundem com espiritismo, tem a ver com passe, não tem nada a ver. Com religião, também, tudo desvinculado. É algo que você precisa aprender, passar por um procedimento de iniciação para poder se tornar apto e praticar. O reikiano, quando se conecta com a energia, que isso ele aprende quando ele é iniciado, então ele passa a transmitir a energia
através de suas mãos, certo? E essa transmissão é feita em pontos energéticos do nosso corpo, que são chamados de chakras. Aqueles 7 chakras que o Ricardo falou aqui anteriormente. Ok? Então, existem as posições que nós utilizamos no Reiki para poder fazer essa aplicação. Então, são os 7 chakras, porque nossos chakras eles são como funis, ficam colados na nossa coluna e da mesma forma que ele é para frente, ele é para trás. Então, tanto ele capta energia como ele também libera. Então, nós temos basicamente 12 posições no Reiki, onde nós aplicamos o Reiki. Temos 4 posições na cabeça, que vai trabalhar toda aquela região que estava citando aqui na palestra anterior, na palestra de Ricardo Alisson, que é a glândula pineal, a pituitária, o hemisfério direito, o hemisfério esquerdo. Então, quando você recebe Reiki na parte da cabeça, você vai estar equilibrando e harmonizando essas glândulas também, ok? E principalmente. Depois, nós vamos para a parte da frente, onde nós temos o chakra cardíaco, o plexo solar, o umbilical e o básico. E depois nós vamos para a parte de trás. Então, uma sessão de Reiki, na realidade, ela deixa você bem harmonizado. Digamos assim, a princípio, deixa você bem harmonizado, além de fazer toda essa limpeza energética nas suas glândulas, que é onde estão os nossos chakras, conectados. Quais são os benefícios do Reiki? Aqui eu coloquei assim, poucos, né? Quando a gente estuda realmente, a gente vê bem mais. Mas é básico, só para vocês terem uma ideia. O que é que promove uma sessão de Reiki? Promove bem-estar e relaxamento profundo. Quem aqui já recebeu Reiki sabe disso. Em menos de 5 minutos, às vezes a pessoa já está roncando, né? Já relaxou tanto que já foi embora, já está lá roncando. Certo? E isso é muito bom, porque à medida que ele não está mais ali presente, apesar de não fazer nenhuma interferência, mas pelo menos a mente dele não vai ficar ativa e ele vai absorver melhor, né? Equilibra a energia vital, desbloqueia e energiza os canais, desobstruindo os meridianos e os chakras, ativa e reforça o sistema imunológico, que é a parte principal do Reiki. Quando se pergunta assim, por que o Reiki é tão eficiente na medicina? Ou em qualquer situação de desequilíbrio de saúde? É exatamente porque ele vai direto ativar suas células, né? E suas células, dentro de um trabalho positivo, que é a energia que recebe, tá? Então, vai trabalhar todos os desequilíbrios que você está passando naquele momento, levando você a um equilíbrio da sua saúde. Tá? Então, trabalha exatamente no campo energético, na sua energia. Tem muito sucesso na oncologia e exatamente todas as pesquisas que eu fiz, os hospitais utilizam muito o Reiki. Por quê? Porque o paciente passa por aquele processo de quimioterapia, de radioterapia, e isso desgasta totalmente a energia da pessoa, certo? E é exatamente o Reiki quem traz esse equilíbrio. Quem traz esse equilíbrio para que a pessoa possa fazer aquele tratamento de uma forma com mais qualidade de vida. Além do mais, o Reiki vai estar atuando lá no sistema imunológico dela, reprogramando tudo. Ok? E atua de forma holística.
nos corpos físico, mental, emocional e espiritual. Tá? Então, se alguém chega com uma queixa física, o reiki vai atuar diretamente lá na causa, que muitas vezes é uma causa emocional, ou uma causa mental, ou uma causa espiritual, que a gente não sabe. Nós só sabemos que é o corpo físico o último lugar que sai tudo, né? Quando chega no corpo físico, não tem mais para onde ir. Então, como o Ricardo colocou aqui, também colocado o que é viagem astral, eu também vou falar um pouco modestamente para poder dar a introdução de como se utiliza o reiki na viagem astral. Então, quando o corpo físico adormece, a nossa consciência sai do nosso corpo e sai viajando por aí. Isso é uma coisa natural, inerente a todo ser humano. Todo mundo aqui sonha. Todo mundo aqui tem história para contar de quando estava dormindo. Tem aqueles que lembram, tem os que não lembram, tem os que lembram pouco, tem os que lembram fragmentados. Não é isso? Então, não é nenhuma coisa excepcional. Viagem astral, nesse sentido, que está sendo colocado aqui, que é algo inerente a todo ser humano. Tá? Porém, existe a viagem astral involuntária, como o Ricardo colocou também, e a voluntária. Aí já passa para aquele plano onde você é um curioso que quer saber de determinadas coisas. Tá? Então, aí você vai estudar, você vai se enturmar para saber como é que você faz uma projeção astral, né, de uma forma que ele traga um benefício quando você volte. Porque, na realidade, não tem nenhuma graça se fazer projeção astral só para fazer. É a mesma coisa que eu vou assim, colocar aqui para vocês. Lógico que tem pessoas que fazem tudo que dá na cabeça, não tem nenhum problema. Isso daí é o ser humano, faz o que quer. Mas você, na sua sã consciência, vai fazer uma viagem para um lugar que você não sabe nem para onde passando por caminhos que você não conhece e usando um transporte que você também nem sabe que transporte é esse, você vai ter sucesso nessa viagem? A probabilidade é mais para não do que para sim. E quando você retornar dessa viagem, você pode trazer até muita coisa para contar, né? Mas será que ela beneficiou você de alguma forma? Por quê? A gente sabe que no nosso plano de consciência também tudo tem que ser, digamos assim, ter o ponto de chegada, ter o ponto de partida e ter o meio que você vai chegar lá muito bem explicado também. Porque, do contrário, você vai ficar boiando. Você vai para lá, você vem para cá e você não consegue nada do que você está se propondo a querer fazer. Né? Abrindo só um parênteses aqui para eu falar de uma viagem astral que eu fiz de uma forma involuntária ou de uma forma que eu também não estava esperando. E que o que aconteceu foi o seguinte, eu estava dormindo sozinha em meu quarto, isso faz um tempo aí, e, na realidade, de repente, eu me vi com o corpo diminuído, passando por o canto entre a parede e o teto. E eu já estava a metade para fora, e o meu corpo era pequeno, tipo assim, tamanho desse microfone, e eu já estava... Isso na minha percepção. Eu já estava com a metade para fora e a metade para dentro. E eu tinha que tirar aquilo. E eu me esforçava muito, porque não tinha como eu voltar. E eu me esforçava muito, como o meu corpo era muito apertado. Mas também, quando eu consegui sair, vocês não têm noção da velocidade que foi isso. E olhe que por onde eu passava era muito escuro. Era muito escuro, a velocidade era muito grande, dava para perceber que você estava no universo, né? E que eu viajei para muitos lugares, que teve uma pergunta aqui se foi no passado, se pode ir no passado, se pode ir no presente. E eu digo para vocês o seguinte, nessa viagem,
eu fui para lugares que eu acho que nem existia mais, as pessoas muito diferentes, e eu sempre queria me chegar naquele lugar, mas eu tinha um medo de que as pessoas me vissem diferente, porque eu estava com a ideia que eu estava desse jeito, que eu sou agora, e ali era um lugar diferente, onde eu ia ser muito diferente. E quando eu tentava me aproximar das pessoas, realmente elas se voltavam para querer me perseguir, e eu tinha que... Aí eu lembrava que eu tinha aquela capacidade de dar um impulso e subir de novo, e assim eu viajei por muitos lugares, cada um diferente do outro, e eu cheguei, inclusive, eu sei nadar, mas eu tenho medo de nadar, não sei porquê, e eu cheguei até no oceano, eu caí, como quando a gente pula dentro de uma piscina, que você dá um impulso e sobe de novo, e eu fiz aquilo de novo, porque eu me lembrei que eu tinha aquela capacidade, naquele momento, de dar um impulso e sair de novo. E quando eu retornei dessa viagem, na verdade, eu não me lembro como foi que eu retornei, certo? Se eu cheguei, se eu vi meu corpo, se eu não vi. O que eu sei é que eu passei uma semana com o meu corpo todo dolorido, eu não pude nem trabalhar, porque doía todos os meus músculos, até os ossos. E eu estava passando por um processo na minha vida que, na realidade, deu para fazer uma conexão daquilo que foi não imposto, mas preciso eu fazer para poder eu chegar à conclusão que eu era capaz de resolver tudo aquilo, certo? Que eu tinha a segurança de resolver. E depois dessa viagem, depois dessa experiência, eu não costumo contar minhas experiências para ninguém, porque eu acho que nossas experiências são pessoais e só diz respeito a gente. Mas eu achei oportuno dizer isso, porque, na realidade, isso foi uma viagem involuntária, né? Mas que, para mim, trouxe respostas. Tá? E, para mim, foi o suficiente. Ok? Então, não tem graça nenhuma você estar praticando viagem astral se você não tem um objetivo, se você não quer ter mais conhecimento, porque quando você faz uma viagem astral consciente, você, primeiro, se você é reikiano, você faz parte da egrégora do reiki, que é todo aquele amparato de seres iluminados, inclusive que foi colocado por Ricardo aqui no final, né? Da Grande Fraternidade Branca também. Você precisa dessa proteção, porque quando você sai do seu corpo físico, você fica à mercê do mundo astral, que é onde existem várias personalidades, né? Que estão ali aptas a lhe seguir ou a lhe perseguir de alguma forma. Ok? Você pode fazer uma viagem astral consciente, indo buscar, conversar com um parente seu que já faleceu. Você pode ir buscar conhecimento, buscar resposta para as suas perguntas. Tudo isso a viagem astral favorece. Agora, ela precisa ser de uma forma em que você tenha segurança e também utilize as técnicas adequadas. Então, a viagem astral não faz parte do sistema Reiki, para deixar isso bem claro. Certo? Porém, a conexão com a energia Reiki facilita as projeções conscientes. Por quê? A partir do momento que a pessoa se inicia no Reiki, seja no nível 1, qual é o nível de vocês? 2, né? Cada iniciação você tem uma experiência extraordinária. É ou não é? E, na verdade, assim, essa experiência, por si só, não está vinculada à viagem astral, mas talvez seja até a sua primeira experiência fora do corpo. E de uma forma segura e, digamos assim, que traz aquele bem-estar para vocês. Durante a minha vida de mestre de Reiki, que tenho iniciado pessoas de 9 países,
Nunca ninguém me disse que o reiki é diferente aqui no Brasil, da Alemanha, da Espanha, é a mesma história, é a mesma coisa. De trabalhar com pessoas como terapeuta também, que eu já perdi as contas das pessoas que eu já atendi, eu nunca escutei de ninguém ter tido uma experiência negativa com o reiki, mesmo estando recebendo como uma pessoa que nem é reikiana. Normalmente, no final da terapia, ela fala do que aconteceu com ela. E são experiências boas. Um momento. O reiki promove as condições necessárias para a realização da viagem astral. Por quê? Tudo que Ricardo até falou aqui agora, inclusive. Você não vai fazer... Quando você faz suas viagens espontâneas, digamos assim, quando você dorme à noite ou qualquer hora, que você vai dormir porque assisti um filme pesado, você teve um dia pesado, aí você teve aquele sonho pesado, você saiu do corpo. E você foi se conectar com o quê? Você levou tudo com você, né? E a sua experiência, com certeza, aí no outro dia você está com sono, você teve um pesadelo, e aí você fica naquele ciclo vicioso que você não sai daquilo nunca. Ok? Você não sai daquilo nunca. Aí o que é que o reiki vai favorecer para você? Se você é um reikiano, lógico que você, antes de fazer sua prática consciente da sua projeção astral, você vai se auto-aplicar um pouco, né? E aquela auto-aplicação, mesmo que seja 5 minutos, vai fazer o quê? Fazer uma limpeza no seu campo astral, né? Vai equilibrar os seus chakras, vai deixar ali ou desconectar de você toda aquela parte pesada que estava com você. E você vai sair muito mais livre para essa viagem. Ok? O reikiano iniciado nos níveis 2 e 3, ele consegue realizar a viagem astral com sucesso. Por quê? Porque ele vai se utilizar dos símbolos do reiki. Crianças aí reikianas, que fez uma pergunta aqui para Ricardo, sobre, a gente pode ir no passado, pode ir no futuro. Vocês são reikianos nível 2, não sei qual o sistema de vocês, mas a partir do nível 2 a gente conhece o símbolo Ron Chazé Choné, que está aqui abreviado o primeiro símbolo, que leva você no passado, no presente e no futuro. E a partir desse símbolo, você pode projetar suas viagens a partir do que você quer. Eu quero ir organizar uma coisa lá no passado, uma desavença com um familiar, vamos dizer, uma coisa mais simples. Porque tudo ficou registrado no campo energético. Mesmo tendo passado, mesmo sendo nessa vida presente, está tudo registrado no seu campo energético. Ok? Não, eu quero ir lá numa vida passada, que eu já sei, eu tive uma vida passada assim, assada, então eu vou lá dar uma organizada, vou resolver esse problema, porque no futuro eu já tenho menos que sofrer por conta disso, ou que pagar, entre aspas, por conta disso. E nós temos também, já no nível 3, o Daikomyo, que ele potencializa muito o Ron Chazé Choné, que é quem abre os caminhos, e o Daikomyo, ele trabalha com muita eficiência em lugares muito distantes, em planetas distantes, tá? Em situações que você nem imagina que talvez tenha sido envolvido ou envolvida com ela. Então é isso. O reiki, na realidade, é uma ferramenta extraordinária para quem é curioso ou para quem pratica projeções astrais. Tá? No caso aqui, chamada também já estou chamando de projeção, porque é a mesma coisa também. Projeção, viagem astral, o que mais?
desdobramento, tudo é a mesma coisa. Pode passar. Isso aqui também a gente vai antecipando as falas, né? Então, vantagens do reiki na viagem astral é exatamente pelo que está aqui exposto. O reiki limpa o seu campo energético, que é o quê? Seu chakra e sua aura, deixando mais leve, né? Promove um estado de relaxamento profundo e de forma rápida, bem rápida, necessário para se fazer projeção astral. Ninguém vai sair do corpo com a sua consciência, não, tá? Aqui, do jeito que está sentado aí, não. Ninguém. Baixa as ondas mentais do reikiano de beta para alfa. Tipo assim, pré-requisito para se fazer uma projeção. Você não vai com esse infernal que está aqui na sua mente, não. Você tem que acalmar tudo isso, e quando você chegar naquele ponto zen, é que você vai entrar nesse procedimento. Abre os caminhos de forma segura através dos símbolos que foram citados anteriormente. Ok? Além de sua companhia ser uma ótima companhia nessa viagem. Como o Ricardo também falou. Ok? Além de você estar também dentro da egrégora do reiki, que é uma egrégora de proteção. A egrégora já é algo de proteção. Tá? Favorece a lembrança onírica dos sonhos e das projeções. Tem outra coisa importante no reiki, ele é programável. Você pode programar para o que você quiser. Vou programar o reiki para passar em tal concurso. Será que ele vai lhe beneficiar só porque você programou ou porque você é um reikiano? Não, mas você vai ter uma ajuda muito grande. E em viagem astral, que não está dependendo nada disso, além da proteção, além de limpar todo o seu campo áurico, além de lhe proteger, você vai poder programar e vai poder, quando retornar, realmente trazer para a sua consciência objetiva a experiência que você quis ter, que é o que vai engrandecer aquela viagem que você fez, né? E tornar você, espero, um ser melhor, que é isso a nossa busca. Eu espero que eu tenha trazido aqui para vocês mais alguma coisa com relação à viagem astral, né? Mais uma técnica e talvez quem não conhecia, agora fica sabendo que o reiki também é uma boa, grande ferramenta. Então, muito obrigada a presença de vocês, muito obrigada ao evento por me convidar.